Agora vamos conversar com o Dr. Morton Medeiros. Na verdade, ele é promotor. Advogado não está em exercício, mas deve ter sua carteirinha da OAB estacionada lá, mas é formado em Direito. Então, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, cidadão Dr. Morton. Boa tarde, Robson. Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Prazer tê-lo conosco. Você atua na comarca de Macaíba. Macaíba atua lá um juiz, grande figura, amigo meu, Dr. Felipe Barros, né? Uma grande referência, um grande juiz. E eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco informações sobre o livro que foi lançado recentemente e que trata de um tema muito importante, que é denúncia anônima. Exato, Robson. O livro foi produto de uma pesquisa do doutorado que eu fiz na UFPB e que partiu também da minha experiência como promotor em Macaíba. A gente, como órgão de investigação, se depara muito frequentemente com pessoas que gostariam de ver apuradas algumas ilicitudes, mas que às vezes não se sentem à vontade de se sujeitar a eventuais represálias, né, a perseguições, e inclusive há casos em que há risco de vida, risco à vida desses colaboradores. Então, o que eu percebi ainda antes da pesquisa é que não havia uma segurança quanto ao tratamento a ser dado à denúncia anônima. E isso tanto por parte da doutrina, que ainda era muito escassa, como pela própria jurisprudência. Então, há entendimentos jurisprudenciais dos tribunais os mais díspares. E isso motivou a que eu centrasse a minha pesquisa em torno da denúncia anônima. Muito bem. Já temos pergunta de telespectador, né, na linha. Pergunta lá do nosso amigo Lélio do Panati, Zona Norte de Natal. Ele quer saber se alguém fizer uma denúncia anônima e se essa denúncia for falsa, o que é que pode acontecer com esta pessoa que passou esse trote, na verdade? Boa tarde, Lélio. Na verdade, o Código Penal prevê um tipo, né, um crime, que é denunciação caluniosa. Mas o que a gente tem que ter cuidado também é que não se pode tampouco dificultar sobremaneira a recepção dessas denunciações, dessas colaborações. A pessoa que denuncia está sujeita, se realmente tiver a intenção de denegrir a imagem de uma outra pessoa, está sujeita a responder por esse crime. Existem os dois lados da moeda, né? Principalmente quando você entra na seara da política, em alguns lugares onde a política é muito acirrada, no caso do próprio Rio Grande do Norte, Natal, interior, nem se fala, e muitas vezes um adversário quer prejudicar o outro e faz uma denúncia anônima que não procede. Isso. E às vezes procede, mas tem alguns momentos que se configura como uma denúncia falsa. Em matéria eleitoral isso é muito mais comum, né? Por causa do acirramento das campanhas. Mas como eu disse, isso não impede que a denúncia seja recebida, mas com um tratamento diferenciado, no sentido de que há de haver, por parte do órgão investigador, um cuidado quanto à publicidade dessa denunciação, a forma como ele vai, se ele vai instaurar um procedimento que tem que é publicado no Diário Oficial, por exemplo, a portaria de instauração. Então, o que se recomenda diante das denúncias anônimas é que tenha um cuidado nesse tratamento da informação. Muito bem. Você lançou recentemente esse livro que trata deste assunto, né, que é o Denúncia Anônima. Deixa-me ver aqui para a gente mostrar um pouquinho para o nosso telespectador, né? Denúncia Anônima, Instrumentos de Proteção de Direitos Fundamentais no Brasil. De que maneira, por exemplo, uma denúncia anônima ela pode proteger um direito, que é o subtítulo do seu livro? Exato. O que a gente percebeu a partir da pesquisa empírica levada a cabo que teve como produto esse livro, foi que em muitas oportunidades a própria segurança ela é garantida a partir dessa colaboração da sociedade. Você mencionou logo no início da entrevista a relação entre denúncia anônima e colaboração premiada. Isso, né? O que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Que a denúncia anônima com colaboração premiada, que muita gente chama de delação premiada. Delação premiada. Mas tem até um livro muito bacana da doutora Cibele Benevides, que é procuradora federal, se não me falha a memória, e ela até explica a importância de falar o termo correto, que é colaboração premiada, porque delação
denúncia já é um termo mais pejorativo, que tenta denegrir a imagem daquele que está entregando um crime, reconhecendo o erro, entregando um crime, entregando outros bandidos daquela quadrilha também. A grande distinção é que na colaboração premiada, o colaborador, vamos dizer assim, ele faz parte ou fez parte da organização criminosa. A denúncia anônima é mais pura, vamos dizer assim, ela pode partir, claro, de um denunciante invejoso, de alguém que quer denegrir a imagem de alguém, de um desafeto, mas ela também pode partir de uma pessoa bem intencionada que não suporta, por exemplo, um vizinho que espanque os seus filhos, ou de uma filha que maltrata uma mãe idosa, né? Então, várias denunciações... A denúncia, até lhe interrompendo, doutor Morton, a denúncia pode até ocorrer, no meu entendimento, por vingança, seja um vizinho, um político adversário, mas, na verdade, se a denúncia procede, ela merece e deve ser investigada. Sem dúvida. E o que a gente tem observado, o papel da denúncia anônima, ou da apuração a partir da denúncia anônima, tem sido tão destacado que o livro demonstra, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, junto ao serviço específico da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, nos anos 2014, 2015, aliás, de 2012 a 2015, e houve uma quantidade de denunciações pelo Disque 100, pelo chamado Disque 100, é o Disque Denúncia, que foi criado, em princípio, apenas para atender causas ligadas à infância e juventude, depois se expandiu para outras matérias. E o que se observou é que das mais de 700 mil denúncias, mais de 75% eram denúncias anônimas. E todos os colegas promotores, os delegados também, eles devem já ter ouvido falar do Disque 100. Tamanha é a importância desse serviço para a elucidação de crimes, às vezes, que... Quem é que atende esse número do Disque 100? É um serviço público? nacional. Não, serviço nacional. Mas... serve para qualquer tipo de denúncia? Qualquer tipo de denúncia. Os mais comuns são pela própria origem ligados à infância e juventude, né, que faz encaminhamento muitas vezes para as promotorias ou para os conselhos tutelares, de proteção ao idoso, proteção também à pessoa com deficiência, mas os órgãos investigadores como um todo têm também os serviços de atendimento ao cidadão. O cidadão não precisa, hoje, com as facilidades tecnológicas, não precisa sair de sua casa para fazer a denunciação, seja por telefone, seja pelo celular ou o computador. Por exemplo, no Ministério Público Estadual, nós temos a ouvidoria que recebe essas demandas por parte da população. A própria Polícia Civil do Estado tem um serviço muito interessante, que é o Disque 181, salvo engano. Deixa eu só confirmar. 181, né? Disque 181. Que hoje eu fiz o teste, inclusive. Liguei para lá e fiquei surpreso com a atenção de quem estava à frente desse serviço e também por uma peculiaridade. Ele em nenhum momento me pediu identificação, CPF. Eles realmente levam pegaram a notícia, né, a denúncia e tentam dar... Não, eu não tinha nada a denunciar, mas eu fiz o teste para... e falei com a pessoa responsável, com um atendente, na verdade. O que não acontece, por exemplo, em algumas ouvidorias. No Ministério Público, por exemplo, a gente faz a denúncia, claro, há uma declaração de sigilo, se a gente quiser manter a identidade em segredo, mas para o cidadão, muitas vezes aquela identificação traz um pouco esse temor, né? Eu não sei se realmente aquela informação vai vazar, né? Vazam escutas telefônicas, imagine uma informação dessa natureza, né? Bom, eu quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, Dr. Morton Luiz Faria de Medeiros. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão, e parabéns pela iniciativa, né, sobre esse livro muito bacana que é Denúncia Anônima. Ok, muito obrigado pela oportunidade.